Ser, fazer e ter. Qual o teu drive financeiro? E é sobre isso que vamos falar hoje no nosso Documentando. Vamos chamar aqui as meninas. A internet deu uma travada, estamos entrando pela segunda vez. Olá, vamos lá, Aline. Agora sim, vamos. Eu não sei se foi a minha internet, mas eu travei total aqui. E aí eu precisei sair, porque não ia para lugar nenhum. Então a gente estava conseguindo falar, né? Mas aí tu estava travada. A gente É, tinha, a gente ficou com aquilo, né? Que de repente se você saísse ia cair geral, né? o meu travou e aí eu até fiquei, eu falei, vou esperar para poder ver se volta, mas não voltou. Eu vi a Luciana, Tá ela aqui, já está Luciana. convidada. Tá. Eu já chamei, só falta ela entrar. Então, tá uma conversa bem interessante com a Sônia. Tomara que Uau! ela volte. Ai, tomara que ela volte. Ela estava bem entusiasmada. A Luciana não está conseguindo entrar. Uau! Ela não está conseguindo? Eu já convidei, mas ela Então vamos seguindo, né? não tá. E aí, e onde vocês pararam? Porque como minha travou, eu não continuei, né, com vocês. Como que tava Então, o... a Sônia tinha feito uma pergunta, né, sobre a questão das crenças, né, e a Luciana estava explicando para ela, né, que em determinado momento ela também não tinha, né, essa ideia, né. Meu celular, tô ajeitando meu celular aqui. Acabou saindo. Ela também não tinha essa ideia e uma pessoa fez uma pergunta para ela sobre a maternidade, né? E ela estava explicando isso sobre a ferramenta e sobre essa identidade de mãe, né? Que a gente tanto fala, tanto também a gente sempre traz isso, né? Que está muito ligada com as nossas áreas, né? Da forma que eu estou vendo, né? Esse drive que você estava explicando, que são as crenças, né? A forma que eu estou visualizando é a forma que eu estou tendo. Tô ouvindo, tá travando um pouco, mas sim, tá travando um pouco para mim, Aline. Então vamos lá. Nas meninas conseguirem entrar, Luciana, estou te convidando. Aparece uma mensagem que você não pode entrar, não sei te dizer o porquê. Mas essas crenças, né, ser, fazer e ter, elas são muito ligadas,
elas são diretamente ligadas, né? A minha identidade, a minha crença de capacidade e a minha crença de merecimento. E aí, deixa eu voltar, chamar aqui as meninas. E aí Rebeca, como é que eu identifico, né, essas crenças? Porque, como foi perguntado, né, se de repente eu não consigo identificar qual é a crença, qual é o drive que eu estou vivendo, esse é de fato o autoconhecer-se, né, o autoconhecimento. E aí nós temos muitas ferramentas que podem te ajudar a identificar, né, essas crenças. São ferramentas que elas são muito simples, mas elas, ao mesmo tempo que são simples, elas são muito profundas, né? E de repente eu estou vivendo achando que meu drive é mas na verdade os meus resultados não são compatíveis com aquilo que eu acredito que seja o meu drive, com aquela crença que eu acredito que eu esteja vivendo. Então, com essas ferramentas, a gente consegue identificar, de fato, qual o drive que eu tenho vivido. A Aline conseguiu entrar, aí... Consegui! Gente, eu tive que reiniciar o celular. Reiniciei, desliguei tudo e pronto, voltei. Ok, tá tudo certo. Então, Tudo Eu certo. fiquei Mônica, travada, né? Mas você estava eu explicando algo sobre uma pergunta, né, que foi feita? Sim, ela a tinha nossa feito amiga essa Sônia, pergunta. ela estava falando que assim, às vezes é muito difícil identificar a crença. E realmente é algo que demanda um ajuste de foco, né? Lembra que onde a gente foca expande. Então, quando a gente está muito focado, muito centrado dentro de uma determinada situação, às vezes é difícil. E é essa palavra mesmo, tá, gente? É difícil ver o contexto, ver o todo. Então, quem está de fora consegue ter uma visão muito mais clara do que a gente de repente não está conseguindo enxergar. E aí, a minha coach fez a seguinte pergunta, né? Porque eu falei assim: olha a crença, gente, olha a crença falando. Eu sou a pior mãe do mundo. Eu sou a péssima mãe. Nossa, se houvesse ali uma escala, a premiação pro pior dos piores, ia ser eu. Ali é a número 1. Olha o nível, né? Da crença falando. E aí ela disse: ah, tá, legal. Depois eu faço um pódio para você, mas primeiro vamos começar. É, coloca aqui para mim o que é ser mãe para você. Qual seria, assim, então, a melhor das melhores mães? E aí foi interessante que eu coloquei assim: ah, não sei. Mas, não, se tem um pódio do pior das piores, então tem o do melhor das melhores, né? E ali eu fiz uma lista e depois eu conto para você o que estava no topo da minha lista, que é muito interessante. Mas logo depois nós fomos para um curso, nós três, e nesse curso a pergunta da coach foi a seguinte: Então, qual é o teu estão conseguindo resultado ouvir, como Darcy? mãe? Estamos te ouvindo, viu, Aline? Agora estamos te ouvindo. Estava travadinha mesmo, voltou. Aí a pergunta foi assim: qual é o teu resultado como mãe que você não está gostando, que você não está satisfeita? Tudo que eu respondia não tinha a ver com a mãe, tinha a ver com as crianças. Aí eu colocava assim: qual é o resultado que eu não estou gostando como mãe? As crianças gritam. Aí a coach: não, mas é o teu resultado como mãe. Não, as crianças não. Ela respirou fundo, olhou para mim nos meus olhos e disse assim: amiga, é sobre você, não é sobre elas. Qual é o teu resultado como mãe que tu não está satisfeita? E ali, ping, eu não era mãe, eu tinha filho.
perceba, gente, perceba a diferença. Eu não era mãe, eu tinha filhas. Por isso que quando aquela coach me perguntou, né, qual é a melhor das melhores, sabe o que eu coloquei? Uma mãe que cozinha. Mas ué, é mãe ou é cozinheira? Tá entendendo? É mãe ou é cozinheira? Então, a Sônia entrou, tava contando, Sônia, da ferramenta que eu fiz. E nessa ferramenta eu descobri que eu estava tão imersa na situação com as minhas filhas, né? São três, gente, sou mãe de três. Que quando me perguntavam qual era o resultado como mãe que eu não estava gostando, eu atribuía a elas. Eu colocava que era elas gritavam, elas não obedeciam. E até que a coach disse assim, Luciana, peraí, a gente está falando sobre você, a gente não está falando sobre elas. E aí cai a ficha de que eu não era mãe, eu tinha filhos. O meu drive, ele não estava no ser. A minha identidade não estava formada. Eu sou mãe, né? Então eu achava que ser mãe era ser cozinheira, ser mãe era ser motorista, ser mãe era ser qualquer coisa, mas que não a mãe que nutre com amor, a mãe que senta e brinca, a mãe que simplesmente gerou e existe. Não precisa, e aí cai a ficha, né? Não precisa fazer força para ser mãe. Não precisa fazer força, eu não preciso cozinhar para ser mãe. Eu não preciso dar coisa, prover coisas para ser mãe. E aí é interessante que a gente está falando de drive, né? E aí eu pulei as etapas porque a gente só ia falar disso no final. Porque tem uma grande amiga nossa que ela diz assim, quem faz uma coisa de um jeito, faz todas as coisas do mesmo jeito. Então, se eu estava com a minha identidade deformada ali, o meu drive, a minha crença estava ali, né, distorcida na questão da maternidade, muito provavelmente nas outras áreas também estava distorcida. Tá fazendo sentido aí, gente? Fez sentido, Sônia? Fica ligadinha aí, Sônia, porque essa ferramenta, nossa amiga Aline Kate, ela tá pra cá ou pra cá, Rebeca? Pra cá. Pra cá, A nossa amiga Aline, a nossa amiga Aline Kate, ela realiza essa ferramenta para ajudar a gente a descobrir, tá? Esse nosso drive, ela nos ajuda, tá? Tem uma ferramenta específica aí. E já vou convidando aquela, tô atropelando todos os processos, gente. Nem tô parecendo conforme. Pelo amor de Deus. É que a gente vai oferecer daqui uns dias algo muito legal para todos vocês que nos acompanham, para vocês mães que querem equilibrar aí, seja a vida profissional com a maternidade, com a sua vida financeira, porque da mesma forma, olha como é louco, né? Da mesma forma que a minha identidade estava distorcida na maternidade, ela também estava distorcida nas finanças. E foi muito por algo que eu vi. Eu vou concluir a minha história por aqui para deixar os outros falar, né? O meu pai, ele andava com maços de dinheiro. Gente, maços de dinheiro. Se a minha madrasta estiver por aqui, eu peço até ajuda, que ela diz é verdade. Ele andava com maços de dinheiro, assim. Mas toda vez que a gente falava com meu pai, né, eu pedia dinheiro, falava alguma coisa, ele dizia assim, eu não tenho dinheiro. Então eu vi isso. E por mais que eu tivesse uma determinada organização financeira, que eu tivesse orçamento, que eu tivesse planilha, na minha cabeça o meu drive estava no eu não tenho dinheiro. Olha como é maluco isso. Então, aqui a pirâmide, né? Aqui tem uma pirâmide, a base é o C, a ponta é o T, e esse meu T, ele estava todo trocado, todo. Ih, Sônia, tá no lugar certo, Sônia, conosco aqui, que a gente vai te ajudar a fazer esse equilíbrio aí entre a tua maternidade, entre as tuas finanças, entre a tua carreira. Se você
procurar que a gente tem muito conteúdo para te ajudar. E aí, tá bom, chega, deixa os outros falarem. Né? E você, Aline, conta pra gente aí tua experiência nesse drive, né? E esse link, né, do financeiro com a maternidade. Bem, eu entendi, né, que eu precisava, eu não sabia quem eu era, né, eu não sabia quem eu era, então eu precisei, em algum momento eu entendi que eu só seria algo fazendo. Então todos os meus drives, eles partiam desse fazer, né, então eu tinha que fazer coisas para os meus filhos, para que eu fosse mãe, para que eu me sentisse mãe, eu precisava fazer. No meu profissional, né, eu precisava fazer para que eu entendesse ali que eu estava sendo uma boa profissional, então minha entrega acabava sendo assim muito, né, muita entrega e assim, tudo era muito. Então assim, em relação aos meus pais, eu tinha que fazer. Então eu fazia algo para minha mãe, eu fazia algo para o meu pai. E assim, em todos os pilares eu comecei a visualizar que tudo eu precisava fazer para ser, tá? Mas ao mesmo tempo que eu fazia, olha como o negócio é louco, né? Ao mesmo tempo que eu fazia, eu não me sentia capaz, né, de gestar as minhas finanças. Eu não me sentia capaz, né? Por quê? Porque eu entendi ali que era mais alguma coisa que eu precisava fazer, era mais uma tarefa. E aí, como tudo que eu fazia era demais, então organizar as finanças era mais uma tarefa. E aí eu não tinha mais tempo para fazer isso. E aí, por tempos, né, era uma coisa desorganizada, era uma escrita por aqui, eu não tinha paciência para olhar as planilhas, olhar o fazer orçamento, pensar nisso. Mas por quê? Porque quando eu olhava para os meus outros pilares, tudo isso, tudo me tomava muito tempo, né? Porque eu fazia para ser. E aí, como eu tenho essa veia, né, essa questão da família, ela para mim ela é muito abaixo de Deus, ela vem em primeiro lugar. Então, assim, tudo que fosse para minha família, eu não conseguia falar, igual como a Luciana colocou, né, negociar ali um tempo, né? Então, não, eu tinha que estar ali, com o Edi, tinha que estar com a Esté, tinha que estar com o Hélio, tinha que estar com a Emanuele, tinha que fazer isso, fazer aquilo, né? E chegou um momento que eu olhei, comecei a olhar para minha agenda de compromissos e ela começou a ser muito estafante, né? Porque tudo eu fazia, então tudo ali era tarefa, né? E quando esse drive caiu, né? Quando eu entendi esse processo também, que foi num processo financeiro, né? Numa ferramenta financeira que eu comecei a entender que realmente meu drive estava ali no fazer. E aí eu comecei a reduzir várias coisas e entender que eu não precisava fazer para ser, que eu já era mãe, eu já era esposa, já sou filha, eu já sou funcionária, né, profissional. E quando essa chave virou, eu acredito que, assim, eu senti, assim, no momento que eu estava eliminando 150 quilos da minha costa, porque era uma coisa muito pesada. Imagina que eu ficava ali naquele fazer, não fazer. E eu lembro que no final do dia ou no final do mês, né, a frustração ela vinha não pela falta ou pela ausência do dinheiro, alguma coisa assim, mas pelo sentimento de incapacidade de gestar as finanças. E aí ver aquilo tudo desorganizado, para mim, era uma frustração assim enorme, né? Mas Aline, assim, Uau! tem jeito. é uma pergunta, Aline. Vinha, assim, alguma justificativa? Você dava justificativa? Para não organizar ou para Tava, deixar...
Não, Eu não, vou contar porque eu não tenho baú, e a Aline já contou isso aqui para todo mundo. A Aline anotava as finanças dela no papelzinho, meu amigo, só você vendo. assim, Luciana, estava tão obscuro, né? Assim, compartilhando, viu, Sônia, com você, que não é só você, tá? Que tem a questão aí da que você falou, né? Que eu não sei nem das minhas crenças, né? Eu não tenho essa clareza das crenças. Então, assim, estava tão obscuro, né? Que eu não tinha historinha, porque eu nem estava percebendo que o meu drive era fazer. Então não tinha, eu não conseguia contar história e trazer justificativas, entendeu? Porque para mim era aquilo e era aquilo, né? E aí eu não entendia a minha incapacidade de gestar, a minha incapacidade de organizar, né? E assim, quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa organizada, né? E assim, não batia, né? Nesse drive aí do financeiro, não batia com o que eu vinha, né? Fazendo dentro das outras áreas, né? E aí era como se faltasse tempo. Só que aí eu entendi sobre a questão da gestão do tempo, né? E então assim, ela até compartilha aqui, né? Eu fiz tanto pelos outros que me perdi. Exatamente. Exatamente. Quando eu não sei quem eu sou, eu acabo fazendo para ser. E nesse fazer para ser, eu me perco. Porque eu não sou o que eu faço, né? A Aline não é pedagoga, a Aline não é a mãe, a Aline não é a filha, a Aline é uma pessoa alegre, uma pessoa determinada, uma pessoa otimista. Essa sou eu, né? Então aí eu vou entendendo isso, né? E que tem um pouco de aversão às tarefas. Então precisa existir um porquê claro para a Aline, né? Quando o porquê está claro, aí a tarefa flui, né? Então de Isso repente é muito de se conhecer, né, Aline? Viver esse é, processo e se conhecer, né? é. A Luciana faz a tarefa não se questiona. Para mim, não. Se for só pela tarefa, eu vou ficar batendo ali. Não vou, não vou querer fazer, entendeu? Então tem que ter um Gente, porquê claro, que aí eu caminho. A Luciana quer falar, travou dela? Tá, para mim tá travando. Tá Eu não travando. sabia se tá travando. Então Eu fala, vou já Rebeca. falar então da minha experiência, tá? Da minha experiência de Boa vida. E noite. há uns anos atrás, o meu drive estava lá no ter, né? A gente conversando com a Luciana outro dia, preparando um conteúdo, a gente identificou que ela perguntou, mas tu tinha dinheiro para quê? Tu guardava dinheiro para quê? Eu não sei, para ter. Era para ter. E naquele momento, né, alguns anos atrás, era esse o sentido e ponto. E aí a gente vem nesse processo, né, de autoconhecimento, de ferramentas, de identificar crenças, né? E eu cheguei no ponto que era o fazer, né? E trazendo esse cenário para minha filha, no caso, é algo que até a gente já compartilhou algumas vezes aqui, né, Aline? Que para eu ser mãe era o quê? Era eu colocar a minha filha para dormir, mas eu tinha que ler 20 livros, 15 livros para ela antes de dormir. Tinha que pegar 15 livros de historinha para poder ela dormir. Então, era de fato, né, esse fazer, esse. E aí, como a Luciana colocou no início, tudo que o que eu faço de um jeito, eu faço tudo daquele jeito. E do mesmo jeito que eu ia com a minha filha para fazer, para ler historinha,
fazer isso, fazer aquilo com ela, porque eu tinha que fazer, né? Esse era o meu papel de fazer, ia para o financeiro também. Porque aí, o que aconteceu? Ia para o financeiro e o meu objetivo era fazer dinheiro. Eu tinha que fazer dinheiro. E aí, concentrava todas as energias nisso. Concentrava todas as energias nesse drive, né, do fazer dinheiro. E isso foram alguns anos, né, nesse fazer dinheiro. E aí, conforme eu fui me conhecendo, fui aprofundando, né, em algumas crenças disfuncionais que existiam, eu fui me conhecendo, me aprofundando e usando as ferramentas, né, as ferramentas certas para poder ir ajustando, né, esse drive, porque a essência, de fato, é o ser. Porque quando eu sei quem eu sou, não importa o que eu faço, porque naturalmente eu faço. Não é isso, Aline? Quando eu sei quem eu Com sou, certeza. naturalmente eu faço. Quando eu E sei quem eu assim, sou, naturalmente eu colo- faço, consequentemente o resultado vem, que é o ter. e Pode falar. colocando assim um ponto para você que está aqui assistindo, é a questão, quando eu sei quem eu sou e eu faço, existe uma diferença grande que é no peso que eu coloco nas coisas. Porque lembra que eu falei, né? A Aline não é de tarefa. A Aline precisa de um porquê claro para que ela faça a tarefa. Né? Então, de repente, você que vai assistir ou que está assistindo pode conectar um pouquinho com isso. E a Rebeca e a Luciana, elas são mais da tarefa. Elas fazem a tarefa sem questionar. Só que entenda o seguinte, que mesmo eu fazendo a tarefa sem questionar, ela gera um peso quando eu não sei quem eu sou. Quando eu não sei quem eu sou, porque Exatamente. como eu não sabia que mãe que eu era, eu precisava ler 15 livros para o meu filho, para minha filha, né, Rebeca? 15 É, livros. Então, por mais que eu esteja ali na tarefa, fazendo, só que existe um peso, existe um excesso desnecessário, né? E que eu entendi que eu preciso desse excesso desnecessário para me sentir mãe. Olha aí o peso. Então, por mais que o meu drive seja na tarefa. A Aline não. A Aline já fazia, mas fazia porque entendia que fazendo ela seria mãe, seria esposa, seria filha, né? Em todos os meus pilares. E aí existia também um peso, porque eu não entendia o porquê que eu estava fazendo. E aí eu estava fazendo aquele monte de tarefas sem porquê claro, né? E quando eu sou, não. Quando eu sou, eu vou lá, eu faço, eu chameco, né? Mas se não conseguir fazer, a diferença é que não vem a cobrança, não vem a culpa. Por que que eu não fiz? Por que que eu não dei isso? Por que que não aconteceu isso? Entendeu? E e o aí, ó, fica muito entendimento mais de que fluido. o entendimento de que eu fiz o meu melhor, eu dei o meu melhor. O meu melhor foi esse. Na próxima vez eu posso fazer de outra forma, né? Mas assim, é como você falou, sem essa cobrança, né? E entendendo que não é o fazer que é a essência, né? O que está na base ali da pirâmide é exatamente o ser. Quando eu sei quem eu sou, eu posso errar. Eu posso errar porque eu sou ser humano, né? E aí, com esse resultado, eu ainda consigo aprender, porque eu sei quem eu sou, né? Com um resultado que de repente não foi aquilo que eu esperava, quando eu sei quem eu sou, eu vou olhar para esse resultado e ele ainda vai me trazer uma lição que vai me proporcionar dar mais um passo, me conhecer mais ainda. Então, esse Exatamente. isso quer dizer, né, o drive, que são as nossas crenças. É investigar
aquilo que eu acredito, e aí a gente reforça, né? O que são as crenças? É aquilo que eu acredito como verdade, né? Que foi construído em mim como verdade. Só que foi construído lá atrás, quando eu não tinha a liberdade cognitiva de fazer essa construção, né? De entender essa construção. Foi algo que foi passado por pais, avós, meus familiares, mas hoje, tudo que eu acredito, todas as minhas crenças, eu posso sim reconstruir, reformular, né? E aí, E aí, existe a mudança do drive, né? e assim, pegando aí o gancho da Luciana, que a Luciana falou há pouco, né? De repente, você. Aline, eu não estou entendendo qual é a minha crença, eu não estou nem não estou nem conseguindo conectar com com o que eu acredito. E aí você se perceba que de repente você está julgando, já está até se julgando, né? Que era o que a Luciana estava fazendo, né? Eu não sou boa mãe. Então, na cabeça dela, ela já não era boa mãe. Então, de repente, ela não tinha nem a noção do que era ser mãe, né? Mas aí ela já estava se julgando, eu não sou boa mãe. Então, faz uma análise, né, para quem ainda não conseguiu conectar com nada do que mas o que eu acredito, né? De repente, as coisas já vêm até como forma de julgamento, com forma de crítica. Você já entendeu que para ser X ou Y é dessa forma e você já está se julgando, né? E aí, agora eu falando para vocês, eu me julgava em relação ao financeiro. Eu já me julgava, dizia, eu não sou capaz de administrar essa planilha. Então, eu já estava ali fazendo um julgamento, né? Eu nem sabia qual era a crença da questão, né, do drive, do fazer, 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 e aí não tinha o tempo para dedicar a essa parte, né? A finança, né? Mas eu Exatamente. já me julgava não ser capaz de gestar aquela planilha. E aí depois eu vi que é uma planilha tranquila e que eu vou construindo, e que eu vou mexendo, e que vai adaptando, e que vai melhorando, e que é tranquilo, né? Que pode estar no meu celular, que pode estar no meu computador, que pode estar linkado com meu esposo. E aí, quer dizer, então, percebe quais são as áreas que de repente você já está se julgando, já está se criticando, né? Que de repente isso possa estar atrelada aí na tua crença e pode abrir aí uma luz, né? Que você realmente entenda qual é a tua crença, qual é o teu drive, o que você está acreditando sobre, E tá? de repente, algo que pode te ajudar a identificar isso é onde você coloca a tua maior energia. Onde é que você coloca a tua maior energia? É para ter? É para fazer? Ou é de fato para ser? Né? E isso você precisa realmente se despir de qualquer, né, sentimento, de qualquer achismo e olhar com os olhos de amor com você. E realmente, de fato, se enxergar. Porque a partir do momento que você consegue identificar isso em uma de suas áreas, você começa a abrir a tua visão e identificar a mesma crença em outras áreas. E aí sim você está preparada para mudar esse teu drive, porque é possível sim fazer essa mudança de mentalidade. E com essa mudança de mentalidade, a gente fala muito aqui, né? Já tem alguns conteúdos, a gente tem falado constantemente e a gente tem muita coisa boa chegando por aí, né, Aline? Com certeza. Temos, daqui a não digo alguns dias, mas algumas semanas, a gente vai trazer aqui uma oportunidade única para você, uma oportunidade incrível, exatamente com essa mudança de drive.
Porque quando você consegue identificar isso, mudar o teu drive financeiro, pode ter certeza que em todas as outras áreas você também vai dar um upgrade. Não é isso, Aline? Você falou assim da questão, né? Que a gente fala que mudar a mentalidade, né? Então, de repente, para você, assim, ai meu Deus, uma coisa dá até algo assim no cérebro, né? Nada mais é do que você se oportunizar a pensar diferente dentro daquilo que você está agindo hoje, né? Por exemplo, eu vi que a Sônia compartilhou, né? Eu faço muitos gastos, eu pegar o que tu compartilhou, tá, Sônia? Eu faço muitos gastos e faço muito para o outro que até me Pelos perdi, outros. né? Faço muito pelos outros que até me perdi. Então, que tal começar a mudar esse comportamento, né? De começar a realmente não fazer muito pelos outros, começar a ter ali um limiar, eu vou fazer até aqui, se for a partir daqui eu não vou fazer, né? Começar a colocar limite, se posicionar, né? Eu gasto muito, né? Eu tenho gastos. Que tal também começar a pensar Identificar o assim, quê, né? identificar o que você está priorizando, o que você está buscando gastar, né? Que de repente ali tudo que vem até você aí já é já acessa ali uma necessidade de compra, né? Que você de repente nem vai precisar, não é aquilo que está no teu orçamento, não é aquilo que você se planejou para aquele mês. Então, começar a ter esse tipo de questionamento, né? Pequenos, né? O que realmente eu estou comprando? Deixa eu olhar ali o que eu estou comprando, né? É É isso mesmo. a Rebeca nos ensina que para ela, que era realmente visualizar para onde que estava indo o meu dinheiro, né? Aonde que estava sendo investido, né? Então, quando você começa a anotar, pelo menos essa ficha vai cair. Esse aprendizado, se você realmente olhar para aquilo que você está investindo, para que você está fazendo ali, você vai ver exatamente para onde que está indo. E aí, nesse E ver é isso aí. exatamente, você vai observar faz a pergunta para você, será que isso era prioridade, né? Ou E isso é por que que exatamente identificar onde que está o drive. É ter, é comprar, é gastar, é comprar para ter. Para que é esse comprar, né? É comprar porque eu preciso fazer pelos outros, ou fazer, né? Para que é isso, né? É olhar com enxergar com esse olhar, né? Muito minucioso. E aí, começar a identificar esses padrões, né? E do jeito que você faz com finanças, você faz no seu casamento, você faz com os filhos, faz com o profissional, né? Se é para ter, se é para fazer, é em todas as áreas. Aí é o se conhecer, né? Então, e aí eu deixo aqui o convite, né, Aline? Acompanhe a gente, porque daqui a pouquinho nós estamos continuem lançando uma grande oportunidade aqui para você. Continuem nos acompanhando nas nossas redes sociais, aqui no canal Simples Mãe, tá? Esse é o nosso canal mais. Você também pode estar indo nos visitar lá no YouTube, todo o nosso conteúdo tá lá também. Então, nos sigam, que dentre essas semanas vindouras, tá? A gente não vai colocar aqui a data, vai deixar aqui um clima de curiosidade para que você realmente venha
acompanhando. E para quem estiver nos acompanhando, nós vamos fazer uma estreia de uma Masterclass que eu gostaria muito que todos vocês venham, né? Vai ser muito importante para a gente. Aline, vamos deixar na curiosidade, Aline. Vamos deixar na curiosidade. Eu te agradeço, né? Agradeço a tua participação, você que está assistindo a gente. Nos acompanha, que nós estaremos aqui. Já temos a nossa agenda, domingo com a Aline, segunda documentando, quarta comigo, falando sobre finanças, e quinta com produtividade com a Luciana Ferreira. Gente, obrigada, boa noite. Gratidão. Obrigada, Aline. Beijo. Quarta-feira a gente volta com Rebeca Gugel, às Quarta-feira. 21 horas.